Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um bate-papo sobre despertar. Eu tenho lido muito sobre isso, tenho pesquisado muito, tenho buscado algumas referências, né? E percebo que ainda há muita coisa que a gente precisa debater, que a gente precisa ainda ponderar na nossa mente, para que esse assunto perca um pouco do misticismo, perca um pouco daquela ilusão, e que a gente venha realmente para um despertar, a gente caminhe para um despertar que seja verdadeiro, né? Então já tenho um vídeo sobre o sonho do despertar, né, que é muito interessante. Tem um vídeo sobre também muito legal sobre que quem desperta não quer salvar o mundo. E tem uma playlist bem grande sobre despertar, bastante coisa. A minha ideia sobre o despertar é que ele é um processo, certo? Ou seja, ele tem um começo, um meio e um fim. E o processo também precisa ser planejado. Como que ele vai se desenrolar. Isso é muito importante também. Na minha visão, todos nós despertamos quando nascemos. No minuto que nós somos gerados no útero da nossa mãe, nós despertamos. Isso significa também que nos momentos anteriores a isso, nós adormecemos. Nós desligamos, né? Os nossos corpos inferiores são desligados, eles são desfeitos para que uma nova vidinha seja criada. Então, quando ocorre a fecundação, nós despertamos. Mas é um despertar incipiente, né? 0 ponto alguma coisa, 1% e assim vai. Ciência já comprova, você sabe, o bebê no útero tem reações, tem interações, já tem consciência. Incipiente, pouca coisa, mas tem. E aí, ao longo da nossa vida, nós vamos numa sequência, né, de incrementos do despertar. Então podemos dizer que começo 0%, despertar total, uma iluminação, uma transcendência 100%. E aí a gente vai desenrolando ao longo da vida esses percentuais. Vamos aumentando, né? Cada vez mais conscientes, cada vez mais lúcidos, cada vez mais despertos. Como você pode observar, a maioria da população vai até um determinado ponto e para. Raríssimos despertam totalmente. Raríssimos se iluminam. Ainda mais com uma população de quase 8 bilhões, são poucos os casos de um despertar completo. Mas é possível, numa única vida, você conseguir isso. Como? Desde que a sua consciência tenha feito um planejamento, né? Aquilo que eu falei, antes do processo iniciar, é preciso haver um planejamento. É preciso que se criem certas condições para que isso transcorra de uma forma eficiente, que você consiga aumentar o seu processo, incrementar até chegar a 100%. Então, algumas consciências fazem isso. Planejam seu pai, sua mãe, a sua família, por parte de mãe, a sua família, por parte de pai, né? Toda essa parte de DNA, toda essa parte de informação familiar que a gente recebe. Planeja o momento que você nasce, no tempo, a cultura, as influências, os condicionamentos, a religião, a sociedade, o acesso aos recursos, às orientações, tudo mais. Ela planeja muito bem. Nem sempre tudo sai como a consciência quer, como a mônada quer, né? Mas ela vai aprendendo, ela vai refinando esse processo até que ela domine o processo. Então aí você tem vidas onde você desperta tranquilamente. Então esse processo se torna interessante à medida que a consciência vai dominando ele. Desde aquela vai de qualquer jeito, nasce onde nasceu, até um planejamento bem perfeito que frutifica, que rende alguns resultados. Nós temos uma gama muito grande. Normalmente, a palavra despertar se refere a um determinado ponto da jornada onde você adquire um volume muito grande de informação, um volume muito grande de consciência, de lucidez, de percepção, de energia.
Então isso é que é chamado tradicionalmente de despertar, né? Lá pelo meio, mais de 50% com certeza. Agora, quantos por cento fica difícil a gente dizer, né? 70%, 80% realmente? Não sei. É um número variável, certo? Dependendo de todas essas condições aqui auxiliantes, cultura, condicionamento, mente, formação, de repente para um é com 60%, para outro é com 70%. Mas chega um ponto em que você desperta. E é isso que a gente vê na literatura, é isso que a gente vê esse comentário, ele é uma pessoa desperta, ele está desperto. Porque ele atingiu um percentual. Como é um processo, isso não ocorre assim. Não é uma coisa fantástica, maravilhosa, não é aquele salto quântico que a gente ouve por aí, que acontece de repente. Isso é um processo, todo um trilhar. Boa parte do trilhar com muita inconsciência. Com muita inconsciência. Até que chega um ponto em que você desperta realmente. E a partir daí, esses incrementos se tornam mais rápidos. O incremento é mais acelerado porque você está consciente. Aí você começa realmente a meditar. Aí você realmente começa a gerenciar a sua vidinha de uma maneira efetiva. Né? Tem um vídeo sobre gerenciamento. Você solta suas crenças, solta as amarras. Você deixa de querer salvar o mundo, deixa de querer salvar as pessoas, deixa de querer se meter nos outros. Você começa a respeitar. E isso tudo vai aumentar bastante, né, esse percentual, e você começa a se jogar em direção a uma iluminação, a uma transcendência. Certo? Então, essa é a minha visão do despertar, desse processo todo. Se você consegue ou não consegue, se você cumpre as metas que a sua consciência estabeleceu, que ela pensou, que planejou, não importa. Para a consciência, tudo é válido. Ela aproveita tudo. Os erros e os acertos. E uma próxima vidinha, ela tenta de novo. Cada vez mais refinando o processo, até que ela consegue, né, criar isso numa vida. E aí, as brincadeiras que nós temos no planetinha azul, nesse nosso universo, vão diminuindo, vão ficando em segundo plano, e ela vai buscar outros mundos, outros universos, outras experiências que são mais interessantes, que atraem a sua consciência. Há muita coisa ainda para se descobrir, para se desenvolver. Né? Mesmo aqui, no nosso planeta, nessa nossa materialidade toda, tem muita diversão. Certo? Então essa é a minha ideia, né, desse processo de despertar. Legal? Até a próxima.